Fala meus amigos e minhas amigas, Lobo Cripto aqui na área mais uma vez, né? Tentando te deixar em alerta aí no mundo aí de cripto, não é isso? Galera, eu hoje vim trazer para vocês uma coisa um pouquinho diferente, né, do que a gente fica vendo aí, né? Mas praticamente no mesmo ramo, né? Deixa eu arrumar isso aqui, mas mais ou menos no mesmo ramo. Só que é um pouquinho diferenciado, a gente vai começar a entender o porquê e tudo mais. Como teve um inscrito que queria, que fez a solicitação, então chegou a vez dele, então é o que? Não custa nada a gente fazer, né? Então, por mais que você não vai investir e tudo mais, mas para título de conhecimento, né, para a gente estar jogando aqui e a gente fazer um bate-papo sobre isso, beleza? Eu acredito que muita gente também não sabia disso, acho que vai ser novidade para muita gente, né? E agora fica conhecendo também, beleza? Então é isso. Se você quiser que você deixar algum comentário aí, solicitação de alguma análise, deixe nos comentários que eu vou estar encaixando no cronograma dos pedidos estarem fazendo aí para vocês, beleza? Então vamos lá pro vídeo aqui. Então, galera, hoje eu venho falar para vocês sobre a BDM. Não sei se muita gente conhece, né? A BDM, deixa eu ver, entrei aqui errado, desculpa. BDM mercantil, isso aqui mesmo. Então, o que acontece? Eu acho que muita gente não conhece isso aqui ainda. O site estava aqui aberto, mas a gente fez para vocês aprenderem. Então vamos aqui. O que é a BDM? A BDM é praticamente, gente, uma moeda, né? O que eles fizeram? Como vocês sabem, o futuro da moeda real, né? Como é que eu posso falar para vocês aqui, ó? Como vocês sabem, o futuro da moeda real, ela vai se transformar em uma criptomoeda, em uma cripto. Certo? Como vocês já sabem. E o que é o intuito que veio essa BDM? Essa BDM foi exatamente uma criação que fizeram, né, de algo criptográfico, né, ou seja, já no mundo da cripto, para estar transformando meio que o real, né, na moeda em cripto, né? Claro que isso vai demorar um pouco e tudo mais e etc. Por quê? Porque como vocês sabem, cada dia mais as pessoas, né, hoje em dia no mundo, todo mundo está querendo fugir do centralizado. E o que é quando a gente fala? O centralizado, quando a gente fala isso, a gente fala naquilo que eu já venho batendo para vocês. Existe alguém no comando, né? Ou seja, vai existir alguém no comando. Além disso, os bancos, né, a gente vai estar dependendo de bancos para estar fazendo transações, além da velocidade lenta, né? Então a gente só tem características negativas quando a gente fala de algo centralizado. E quando a gente busca o descentralizado, é totalmente o inverso. Então é realmente o que tudo está buscando, que é o que? A descentralização, né? Ó, a gente tem a descentralização, e a descentralização a gente fala, a gente não precisa de bancos, né? Ou seja, não depende de terceiros, digamos. É uma coisa rápida, bem mais rápida, né? Porque a transação ali vai estar acontecendo bem mais rápido dentro de uma blockchain e tudo mais, né? E outra, não vai ter ninguém no controle. Então, por isso que hoje em dia as coisas estão começando a ser descentralizadas. Eu acho que muita gente não entende o que é uma coisa centralizada e descentralizada. Então, seria basicamente isso. E o que foi o intuito dessa BDM, né? Essa BDM veio com o intuito, né? Essa aqui veio com o intuito de o quê? Eles criarem um projeto, né? Eles criarem um projeto ao qual esse projeto, primeiramente, ele fosse meio que experimental. Mas para quê? Para você pegar a sua moeda, né? A sua moeda, seja você utilizando a moeda dólar, USD, ou você pode usar o real, ou você pode usar o euro, né? Ou seja, é nada menos que você pegar o seu dinheiro, né, em espécie e tudo mais, e você meio que transformar ele em uma moeda
criptografada, né? Ou seja, uma cripto. Por quê? Qual que é o objetivo de ter uma cripto? Uma cripto a gente tem uma baixa, né? Deixa eu fazer de outra coisa aqui. Uma cripto a gente tem uma baixa quantidade de moedas, né? Ou seja, como vocês podem ver, é o objetivo, sempre ter baixa quantidade de moedas para o valor subir, né? E hoje em dia a gente não vê isso acontecendo. Por quê? A gente vê muita moeda, né? Ou seja, moeda sendo inflacionária, né? O que seria inflacionário? Seria exatamente produzir mais moedas. No que produz mais moedas, né? Escrevi até errado, mas dá para vocês entenderem. No que produz mais moedas, desvaloriza a moeda, porque está produzindo mais, né? Ou seja, a gente desvaloriza a moeda porque tem muita moeda no mercado. Então, essa questão dessa descentralização vem exatamente para isso. Cortar essa área, essa parte de inflação, né? Ou seja, tornar uma coisa não inflacionária com uma quantidade de valor aumentada, né? Ou seja, valorizada, que a gente fala, valorizada. E além de uma coisa valorizada, a gente vai ter menos quantidade de moedas. Logo fica mais fácil para ter controle e tudo. Então, a BDM ela veio com esse intuito, né? Ela veio com esse intuito primeiramente de ser um projeto para você pegar o seu dinheiro, né? Para você pegar o seu dinheiro e jogar e transformar meio ele em cripto. E aí, qual que é o intuito de estar fazendo em cripto? Para exatamente, né, começar a jogar dentro do mercado eu digo de compra e venda de qualquer, se você vai no supermercado, se você vai num restaurante e tudo mais, para o quê? Para você estar fazendo pagamento via celular, né? Ou seja, para você vir estar pagando, fazendo via celular. Mas aí é que vem que tá. Ué, mas não existe o Pix? Mas aí é que tá. Antes de existir isso aqui, não existiria o Pix. O Pix não existia. O Pix veio a existir depois da BDM, entendeu? Ou seja, o Pix veio a existir depois da BDM. Então, é meio que uma coisa, né? É o que eu costumo falar. É meio que veio primeiramente para um intuito, né? Mas eu acho que esse intuito ainda está muito embrionário, né? Claro que tem muita coisa, porque qual que é a função hoje da BDM? Não é você comprar e vender moedas, né? Você comprar e vender para fazer trade. É para você apenas fazer a sua transação quando você for na rua e comprar alguma coisa ou querer vender alguma coisa. É basicamente isso, voltado para o comércio, digamos assim. Entendeu? Então, a diferença da BDM para o mundo das criptos ao qual a gente tem seria basicamente esse. Então, a gente tem um projeto meio que embrionário, né? Eu não vou ficar lendo isso aqui, porque é o que eu falo. Isso aqui é umas coisas muito... que não vai causar exatamente nada pra gente, né? Então, o que? Eu simplifiquei para vocês, se vocês quiserem, vocês podem estar acessando o site da BDM, mercantil.com.br, né? É uma coisa brasileira. É tanto que você vê que não tem nenhum gráfico, né? Ou seja, eu procurei, não existe gráfico. E além disso, você vê que é o que? É para exatamente comercializar, né? Para você fazer compras e vendas no mundo de hoje, no âmbito comercial e não no âmbito de trade ou de mercado financeiro, entendeu? E aí a tendência que eles querem é transformar isso aqui, né? Transformar isso aqui cada vez mais na questão da moeda. E eles criaram exatamente o que? Você escolher a sua moeda, como eu expliquei, e você transforma ela em cripto, né? Para você estar fazendo aquele pagamento online e tudo mais rápido. Então, na minha opinião, eu acho um projeto muito embrionário, né? Eu acho que isso não... Por mais que esteja muita gente entrando, eu acho uma coisa ainda desnecessária, né? Eu acho que... Porque você, primeiramente, você não vai entrar nisso aqui para você ganhar dinheiro. Então, qual que é o intuito disso? Hoje em dia as pessoas querem ganhar dinheiro. Então, meio que é uma coisa só para... mais pro lado de comerciante, entendeu? Então,
como vocês podem ver, é uma coisa muito embrionária. Essa aí, eles falam aqui, cadastramento da empresa e tudo mais, né? Então, assim, você vê, você vai analisar e tudo mais, e vai entender isso. Na minha opinião, eu acho que para isso aqui pegar, tem que demorar muito, porque é o que eu falo. A pessoa hoje em dia quer fazer um pagamento, utiliza o Pix, né? Isso aqui como foi um projeto, então eu não vejo muito uma vantagem disso aqui, entendeu? Para ganhar dinheiro, essas coisas assim. Vejo para você pagar, por exemplo, igualzinho como tá falando aqui, ó. Quando você for pagar um encanador, quando você for pagar um mecânico, né? Quando você for pagar uma professora, um advogado, entendeu? Um jardineiro. Seria basicamente isso, porque o pagamento seria rápido. Mas aí hoje existe o Pix, né? O Pix você pode estar fazendo isso aqui muito mais rápido. Então, o objetivo disso, né, seria basicamente para estar substituindo o Pix. Só que o Pix veio, então essa BDM, na minha opinião, veio a água abaixo, né? Então é um vídeo aqui rapidão para vocês entenderem, né? Eu acho que muita gente não conhecia. Então eu acho que pra gente estar mantendo em dia e tudo mais, eu acho bacana a gente falar de diversos assuntos. Esses assuntos foi uma coisa interessante, né? Nem eu conheci tudo, fui atrás também, estudei o assunto para jogar aqui para vocês. Beleza? Então galera, seria isso basicamente, né? Você analisa, você realmente vê. Se você estiver interessado, você pode comprar e tudo, né? Mas aí é o que eu falo, ao meu ver, eu não vejo muito sentido nisso, né? Não vejo muito sentido mais nisso devido ao Pix. Beleza? Então eu vou nessa. Quero agradecer cada um comentário de vocês, né? Outra coisa, muita gente, olha pessoal, como eu falo, as pessoas elas não veem, elas não leem as coisas, né? Tem uma publicação da SafeMon, eu fiz isso de propósito, por quê? Para exatamente mostrar o tanto que as pessoas, digamos, são preguiçosas, né, em querer desenvolver, em querer evoluir. As pessoas veem o negócio lá da SafeMon, né? Eu fiz uma publicação da SafeMon, um vídeo, e aí da SafeMon tem escrito desse jeito, golpe. Aí o que acontece? Eu já sabia que iria acontecer, mas eu fiz exatamente para o quê? Para as pessoas terem força de vontade e verem, para as pessoas terem força de vontade e estudar. Não é só se basear numa imagem que é golpe, por exemplo, golpe SafeMon, e aí no caso acha que vai ser golpe e já fica desesperado em vender. Que você está falando uma coisa que você não sabe de nada. Primeiramente, eu acho que eu estou analisando, eu fui um dos primeiros a analisar o projeto, né? Antes de analisar, quem comprou comigo comprou lá embaixo, muito mais cedo do que qualquer brasileiro, digamos assim, né? Porque não existia canais no YouTube nem nada. Então, antes de acontecer as subidas, ao qual a gente sempre vem falando, eu já estava falando disso, né? Quando custava praticamente 350, 340, que a gente estava lá na correção de início, não sei se vocês lembram. Então, o que acontece? Eu sou a primeira pessoa para falar que eu entendo o que eu estou falando, que eu entendo desse projeto muito mais do que, digamos assim, um novato ao qual está entrando em contato hoje com o mercado. Então, eu acho que antes das pessoas falarem alguma coisa, elas primeiro têm que ter um motivo, mas elas têm que comprovar que aquele motivo dela tem totalmente razão, e não só por visualizar algo do tipo. Então as pessoas verem uma imagem que está escrito golpe e tudo mais, mas ela só se baseia exatamente na imagem, ela não procura ler, não procura nada. Então, infelizmente, hoje em dia, por isso que o Brasil tá do jeito que tá. Porque as pessoas ficam alienadas no que elas escutam ou no que elas veem, né? Ou seja, no que se ela escutar que é golpe e tudo mais, ela vai acreditar que é golpe, mas ela não vai atrás para estar sabendo por que aquilo é golpe, por que aquilo ali está falando aquilo ali. Ela não vai atrás disso, porque as pessoas hoje em dia querem as coisas de mão beijada. Infelizmente é desse jeito. Então eu estou querendo trabalhar isso em vocês para melhorar, para vocês melhorarem os pontos negativos ao qual vocês têm. Eu era desse jeito, e depois que eu comecei a melhorar isso, eu comecei a ter visão muito maior do que realmente são conteúdos que prestam e do que realmente não são conteúdos do que não prestam. Além de aprender muito mais. Então, eu espero que você que fez esse comentário que eu era
um burro, não sei o que, né? Eu espero que você saiba o que você falou, né? Não vou ficar entrando em nomes nem nada, porque eu acho que esse não é o intuito. A gente está aqui para evoluir, né? Então, eu espero que você analise o que você falou e que você realmente veja e entenda. Mas antes de você dar a tua opinião, assista o vídeo. Não fica se baseando só em uma imagem, não. Tá ok? Então, galera, eu vou nessa. Logo vou trazer umas análises aqui para vocês, que eu acho que o mercado tá muito doido, né? Acho que todo mundo tá desesperando. Nossa, tá tudo caindo. Mas calma que tudo tem um porquê e tudo tem um motivo. Beleza? Então eu vou nessa. Então valeu e eu fui.